pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitários cansados. Eu sou a Maria e eu adoro uma produção de vídeo. Não gostei, tá? Que você imitou a minha apresentação. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora na RES e eu também sou apaixonada por produção audiovisual. Olá, pessoal, eu sou a Mônica e eu adoro vídeo de bastidores. Um fun fact, antes de eu falar do episódio, a gente não conta uma para outras apresentações, por isso que às vezes tem umas risadas aí no meio, né? E por isso que saiu uma apresentação igual aqui, sem a gente combinar. Gente, todo mundo falou de vídeo, o episódio de hoje é do quadro Bastidores e a gente vai falar sobre produção de vídeos. E para esse tema a gente trouxe um convidado super especial, que é o Matheus. Se apresenta, Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Matheus, da produtora Move e o cara do videozinho. Faz um videozinho aí, Matheus. Faz um videozinho, é um pastel. Legal. Gente, esse é um tema muito bacana, né? Vocês viram que a gente adora trabalhar com isso, a gente adora produção de vídeos. Não é sempre que a gente faz, porque a publicidade aí é uma coisa muito mais abrangente que vídeo. O Matheus é só isso que ele faz. Só. Porque ele tem a produtora. Mas é muito bacana e a gente quis trazer hoje, né? Quanto que dá de trabalho fazer um vídeo, não é só um videozinho, tem muita coisa por trás daquele vídeo que você vê na internet ou na TV, enfim, teve muito trabalho de diversos departamentos diferentes, muitas pessoas pensando naquilo. E o primeiro ponto aqui que eu queria puxar é o briefing do cliente versus a verba do cliente, né? Sempre é um ponto aí que pega nas produções de vídeo. Geralmente o cliente quer fazer um vídeo, né, maravilhoso, que ele viu uma empresa enorme fazer, uma empresa gigante, então ele quer um vídeo com atores, com celebridades, com chroma key, com efeitos e com drone, e aí ele tem R$100. Então, como que a gente faz, né? E aí um dos trabalhos, tanto da agência quanto da produtora, é adequar, né, o briefing, a verba ao briefing, então explicar para o cliente como que aquilo funciona. E aí eu queria, Matheus, que você falasse um pouco sobre isso, né? Dessa troca que a gente tem até mesmo antes de fazer o orçamento, né? Às vezes eu passo para você um briefing e aí você me faz um monte de perguntas e você me dá ideias até. Se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, para baratear a produção, lógico, sem perder a qualidade, né? Legal. Então, um exemplo até que a gente teve lá na produtora faz umas 3 semanas, tem uma propaganda de uma marca de hambúrguer, né, bem famosa, não vou falar qual que é, mas o Burger King fez uma propaganda há muito tempo atrás com muita gente cantando e não sei se vocês viram, né, a pessoa chegava lá, fazia o pedido, recebia o pedido e aí do nada aparecia uma tela com pessoas de uma orquestra cantando, falando o nome dela e assim, era muito uma quebra de quarta parede, né? Que é essa coisa de a mídia conversar com você e você fazer parte da mídia. E ele me mandou essa referência. Aí eu fiquei pensando, cara, eu vou ter que... o cliente me mandou essa referência. Falei, cara, eu vou ter que contratar uma orquestra, vou ter que contratar tudo. E, tipo, geralmente é que nem você falou, a pessoa, ela acha que com, sei lá, R$100 ou... que seja, R$2.000, Sim. Tipo, dá pra fazer uma coisa dessa. Então, o nosso trabalho como uma produtora mesmo é poder alinhar as expectativas com a realidade do cliente, né? Então, assim, o que a gente faz quando o cliente ele traz a ideia, ou então a agência, que geralmente é o nosso cliente, é a pessoa que a gente está fazendo o trabalho, a gente está prestando serviço, traz, então, tá, o que você quer, o que você tem de intuito com essa campanha? Tá, eu quero veicular que tal produto X vai ser vendido para pessoas Y de idade Z, enfim. Eu quero isso. Tá bom, beleza. Quanto tempo você tem? O que você tem de ideia? Quais tipos de suporte que a gente vai usar? Então, a gente faz todo esse levantamento, inclusive com a agência. Então, por isso que a gente enche muito o saco da Maria. Tá acostumada já, né? Já. E a gente monta essa informação, monta num orçamento, envia pra vocês e a gente torce pra dar certo. É isso que a gente faz. Legal. E essa questão do briefing impacta muito na produção do roteiro também, né? Porque aqui a gente tem 2 roteiristas aí de mão cheia e quando a gente recebe um briefing do cliente, daí muitas vezes a gente precisa fazer o roteiro para passar para a produtora fazer o orçamento, porque ela vai olhar aquele roteiro e dela ver tudo que ela precisa,
de equipamento, de locação, ator, enfim. E aí, muitas vezes eu falo para Carol, né? Carol, pega leve nesse roteiro porque o cliente não tem verba. Ou, Carol, pode pensar o que você quiser que o cliente tem verba. Então, isso impacta a questão da verba na forma como você vai fazer o roteiro, né, Carol? Sim, com certeza. Eu só queria fazer um adendo que vocês estavam conversando, que é muito importante essas trocas, né, que a gente faz, porque às vezes a pessoa vê um comercial na TV e ela não imagina o quanto de gente que precisa para aquele comercial sair. Então não é só a marca, ou só a agência, ou só a produtora. Também tem os atores, tem o pessoal do áudio, tem o pessoal que vai segurar a câmera para gravar o comercial. Então é muita gente envolvida. E essa troca, essas conversas são muito ricas, né? Porque o que o Matheus estava falando, que eu pergunto qual é a motivação, qual é o mote, né, o tema. O que você quer entregar com essa campanha? Porque às vezes ele tem uma ideia muito mais simples de executar, como você falou, Maria, que vai baratear o custo da produção e que vai entregar a mesma coisa, às vezes de um jeito muito mais simples e muito mais legal, e que o cliente vai embarcar e vai estar dentro do orçamento, que é tudo muito incrível, né? Mas é muito legal quando tem essa troca, né, entre as pessoas envolvidas. E outra coisa interessante também é que a Res, como já não é uma agência que nasceu ontem, é uma agência com uma caminhada longa, né? Então, a gente já tem muita experiência com produção de vídeo, campanhas no geral, mas produção também. Então, quando a liderança vem e fala assim, olha, eu preciso de um roteiro assim, assim, a ideia é essa, dá uma segurada aí na criatividade, dá uma segurada no tipo de imagem que a gente vai produzir, porque o cliente não tem o orçamento que a gente gostaria que ele tivesse, né? Porque a gente sempre quer fazer um negócio extraordinário, né? Mas é claro que a gente não vive na Disney, a gente tem que trabalhar com a realidade. E é muito bacana para o processo criativo quando a gente sabe quais são os limites, aonde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Até porque o roteiro, ele é o esqueleto do material final, né? Então, ele é como se fosse um mapa. Então, lá na hora da produção, todo mundo vai consultar o roteiro. Como que a pessoa que fez o roteiro pensou em fazer esse take, essa imagem? Então, é claro que eu faço mais roteiros para um determinado tipo de mídia, a Mônica é especializada mais em redes sociais, mas assim, a gente está sempre pensando em todos esses aspectos e também pensando em entregar o que o cliente precisa, né? Então, é mais do meu ponto de vista, eu vejo o roteiro como se fosse um esqueleto mesmo, porque lá vai estar todas as informações que o pessoal que vai produzir o conteúdo vai precisar na hora que tiver ali, né? Com os atores, com os produtos que vão ser mostrados. Então, acho que é muito importante toda essa troca. Eu concordo com a Carol. Acho também que é um esqueleto. E a gente tem sempre que, principalmente em redes sociais, a gente precisa adaptar. Então, isso foi uma coisa que chegou e me assustou um pouco quando chegou o TikTok. O que a gente faz? Fui ver um roteiro convencional e eu falei, isso aqui não atende o que a gente precisa. Eu preciso conversar com a produtora e com o cliente no mesmo material e otimizar isso de uma forma que todos entendam o que a gente precisa. Então, quando a gente pensa num roteiro, a gente também precisa pensar. O cliente, ele é da área, ele é especializado na área, mas a forma técnica ele precisa entender de uma forma simples. E a produtora de uma forma muito mais específica. Como que a gente faz isso, né? Então, esse esqueleto, eu acho que ele é importante, sim, porque ele dá uma noção para o cliente do que a gente vai entregar, o que a gente entende, né? Que vai suprir o que ele precisa e também vai conseguir entregar um material que a produtora sozinha vai olhar e falar assim, bom, consigo produzir isso daqui legal e a gente chega num resultado bacana. Legal. Nossa, inclusive, vou pedir para o Gui, nosso editor de vídeos, o Gui adora quando eu mando um recado para ele. Coloca, Gui, aí para quem está vendo no YouTube, uma imagem de um roteiro, né, de TV que é diferente para um roteiro de TikTok, essas adaptações que a Mônica fez. Acho que é legal para o pessoal conhecer como que é um roteiro, né? Como que esse documento. É um documento mesmo, onde tem às vezes referências de imagem, onde tem o tempo de cada take, onde tem o que vai estar na locução, o que vai estar no texto, e como a Mônica falou, é um documento que serve tanto para a gente apresentar para o cliente, para ele aprovar aquela produção, porque geralmente a produção, né, vai ter uma captação, você vai ter um deslocamento de equipe, então tem que estar tudo aprovado já, não dá para a gente ir lá gravar,
e depois, o cliente não é nada disso que eu queria, então a gente aprova tudo antes. Então, o cliente tem que aprovar, a produtora tem que entender o documento para entregar o produto final, né? Exato. Legal. E além disso, né, dessa parte do roteiro, a gente tem, depois que a gente tem todo esse processo aprovado. Então, aprovei o roteiro com o cliente, com a produtora, aprovamos o orçamento, né, que às vezes é a parte mais difícil, fizemos toda essa adequação, esse ajuste. Aí a gente tem uma parte mais nossa aqui, né, Matheus, entre agência e produtora, que são reuniões ali de pré-produção. O que a gente faz nessas reuniões, né? A gente, se é um filme com atores, a gente vai definir elenco, quem que vai ser, né? É homem, é mulher, é criança, qual a idade, né? A gente define figurino também, que tipo de roupa que vai usar. Então, são coisas Sim. que a gente tem que pensar muito antes da gravação, né? Uhum. Então, essa parte da... Na verdade, vamos lá, vamos voltar 2 casas, Monopoly agora. Como que a gente trabalha numa produção audiovisual? A gente tem basicamente 3 momentos. Tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. E geralmente o cliente ele quer pular para pós. Tudo dá para arrumar depois, não dá? Tipo, faz um Photoshop. Tipo, é vídeo, né? Nem foto. É engraçado isso. Então, eu sempre prezo muito com a galera da equipe, da produtora, que quanto melhor, mais redondinho tiver aqui na pré, a pós-produção, que é lá na ponta, que é onde a gente tenta parar as arestas que talvez a produção e a pré não deram certo, vai ser mais leve. Então, dá mais tempo aqui na pré, que aí entra tudo isso que você falou do casting, né? Que é você trazer os atores, é você saber a locação, é você, vou precisar de algum tipo de equipamento que a gente não tem, então beleza, então a gente vai lá e faz uma locação também, a gente aluga esse equipamento. E aí passa para a parte da produção, que beleza, é uma parte, né, é a parte que o cliente vê a gente realmente na mão na massa, de levar os equipamentos, gravar, depois de tudo já ter sido alinhado de roteiro, de quem vai gravar, o que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e depois tem a pós, né, que é a parte que a galera faz a mágica, e você fica tipo, cara, como que isso virou aquilo, né? Então, mas obviamente a gente preza muito na pré-produção. E tem um motivo especial da gente prezar tanto pela pré-produção. Hoje, que nem vocês falaram, né? Mudou muito a forma de se produzir, principalmente em relação a tempo. E quando eu falo tempo, não quero nem só falar de tempo de vídeo. Né? Porque tempo de vídeo, a gente já está mais ou menos nesse tempo aí de 30 segundos, 20 segundos, 40 segundos, já faz um bom tempo até. Vamos colocar seus 2 anos. Só que agora, a quantidade de conteúdo que a gente tem que gerar para se manter relevante, não é nem que triplicou, é exponencial, sabe? E aí, o que a gente faz para a gente conseguir dar conta? A gente tem que enxugar ao máximo, né, o tempo que a gente levaria para editar, para a gente conseguir entregar mais. Como? Na pré-produção. Então, clientes que antes a gente tinha um FII mensal, né, esse pacote mensal de 4 vídeos, 6 vídeos por mês, hoje a gente tem clientes com 22 vídeos por mês. E aí você fala, como que você consegue rodar 22 vídeos por mês? Eu não sei. Mas sai. Mas sai. E saem vídeos muito bons. E são vídeos, né, obviamente, mais curtos. É óbvio, né, porque não vai dar pra fazer uma produção de Hollywood de 22 vídeos tendo uma cartela de 30 clientes mês. Quase impossível. Mas a gente consegue fazer como? Com a pré-produção. Qual tipo de luz eu vou conseguir fazer o recorte lá da modelo que tá usando a peça tal, pra gente conseguir, na edição, não ficar tentando criar aquela luz em volta, porque às vezes não sacou muita peça. Não, o vídeo já sai tão mastigadinho já pra pessoa só editar, fazer a decupagem das arestas, né? Cortar essas arestas, cortar esses pontinhos aí que precisa dar uma rebuscada, jogou a música que já estava já na pré-produção, no planejamento, finalizou e boa. Próximo. Tem menos tempo de edição porque você trabalhou muito bem a parte de pré-produção, né? Exato. A gente também tenta fazer isso, né, Mônica? Não é sim. sempre, o Matheus sabe, nosso parceiro aí, às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. Mas a gente consegue também entregar. Sim. Isso. A gente é louco. Mas, assim, e acontece em muitos imprevistos também, né? Principalmente quando você tem muita produção, assim como você falou, Matheus. Tô gravando 22 vídeos no mês pro mesmo cliente. Aí, eu acho que nessas produções menores, digamos assim,
tem muito imprevisto. Você chega lá, não tem alguma coisa, vai mudar alguma coisa, muda de última hora, a gente vai alterando o roteiro ali na hora. Geralmente, quando você tem uma produção maior, uma produção mais de Hollywood, digamos assim, como aquela produção é maior, você vai ter mais cuidado, geralmente ela tá mais redondinha, né? Porque é uma produção mais cara, então você trabalhou mais tempo ali na pré-produção, acertou, aí eu acho que tem menos imprevistos, você consegue fazer mais fiel ao que estava imaginando, né? Exato. E você falou de uma coisa que eu achei muito interessante, você falar, a gente vê se vai precisar de algum equipamento que a gente não tem para alocar. Então, tem essa parte técnica que a gente da agência, né, não participa, que é de olhar o roteiro e saber, olhando aquele roteiro, conversando com a agência ou com o cliente, o que você imaginou para esse filme, vendo referências, você tem ali os equipamentos que você vai precisar para fazer aquilo acontecer, né? É isso aí. Então, até no exemplo, né, de um cliente nosso, vocês mandaram pra gente o roteiro, a gente analisou e falou, putz, a gente vai precisar de uma luz tal para poder produzir, porque senão não vai dar certo. Então, assim, hoje, o que a gente acabou fazendo? A gente investe muito, mas muito, em tecnologia. E quando eu falo tecnologia, desde equipamento ou então em ferramentas, para a gente conseguir otimizar o nosso tempo. Né? E quando eu falo nosso, de todo mundo da equipe, quem está gravando, quem está editando, quem está prospectando, enfim. Mas, por exemplo, do equipamento mesmo, a gente acabou de adquirir uma luz que até ganhou um prêmio aí de, no Guinness, a menor luz com mais potência do mundo. É uma luz, é o tamanho de um celular, e assim, é muito, mas muito potente. Se você olhar uns 5 segundos, vai ficar meio cego. Por isso que eu tô usando óculos. Mas assim, por que a gente investe tanto assim em tecnologias, em coisas práticas, coisas leves, coisas rápidas? Porque a gente tá num nicho que cada vez tá deixando seu nicho, que é chamado de guerrilha. O que seria essa guerrilha? O marketing de guerrilha ou então a produção de guerrilha? É aquele cara, run and gun, né, que pega a bolsa ou uma mala, leva um monte de coisa, leva tripé, leva luz, só que assim, você fala, isso aqui parece um Fusca que cabe, sabe aqueles 22 palhaços? Que você vai saindo. Por quê? A gente tem tudo muito otimizado, justamente pra gente conseguir fazer uma produção assertiva, né? Conseguir extrair muito mais e, que nem eu falei pra você, que o objetivo sempre lá na pós, ter muito menos tempo de edição, pra gente conseguir entregar o mais rápido possível. Hoje mesmo, a gente acabou de entregar um vídeo lá pra um cliente em Hortolândia, que a gente levou mais ou menos aí 40 minutos de de pré-produção, pra gente só alinhar umas coisinhas aqui. Levamos aí uns 30 minutos pra gravar e levei uns 10 minutos pra editar. Nossa, 10 minutos pra 10 editar? minutos pra editar. Então já gravou no jeito já gravei, eu não gravei sobra, não gravei, eu vou gravar esse daqui a mais se caso não der certo. Não tem não dar certo. É isso aqui. E deu tempo de chegar ainda. Bacana. E o Matheus, ele fica bravo quando a gente fala assim, faz um pouquinho a mais aqui, só pra gente ter depois, pra usar ele. Não vai dar, não. Ele faz, não vai dar, não. Tá lá filmando. Mas é isso, né? Porque tem as rebarbinhas ali que a gente consegue reaproveitar depois também no material avulso, né? Exato. Igual quando a gente foi fazer uma campanha muito legal para um cliente nosso que é de uma ONG. E aí, ficou lindo, inclusive. E aí tinha o roteiro lá, só que assim, são cachorros, eram animais. Então não tem como a gente seguir um roteiro com animais. Ele era pro cachorro brincar com a gente, o cachorro simplesmente deitava no chão e queria carinho. Você vai fazer o quê? Você não falou direito com o cachorro. Então isso que é legal também. O pessoal da produtora, como parceiro mesmo, eles conseguem dar esse respaldo pra gente de tipo assim, vamos fazer de uma forma que vai otimizar nosso tempo, mas vai dar o mesmo resultado e a gente consegue umas imagens muito melhores. Então, essa parceria eu acho muito legal da agência com a produtora. Legal. E não sei se vocês sabem, mas o Matheus é alérgico ao cachorro. É. E aí ele foi numa ONG que tinha 2.500 animais, né? Entre cachorros, gatos, porco, vaca, urubu. E aí ele tomou 10 antialérgicos antes de ir, mais 10 na volta e ficou se coçando toda ainda. Isso que eu chamo de profissionalismo, né? Eu acabei de coçar a perna só de lembrar. É o famoso profissão por amor. Não, muito legal. E essa parte aí da pós, né? A edição. Às vezes, sei lá, o cliente, ou às vezes a gente mesmo na agência, né? A gente tem uma ideia, eu até falo, mas será que dá pra fazer isso? Porque
A gente tá acostumado a ver os efeitos de Hollywood lá. Eu vi Indiana Jones faz uns 15 dias e rejuvenesceram fugiu. Harrison Ford. Harrison Ford. Pô, o cara rejuvenesceu, sei lá, 30, 40 anos ali, ficou perfeito. Depois eu li que eles demoraram 2 anos para fazer essa parte do filme, porque eles até tiveram que criar novas tecnologias para fazer aquilo da forma como ficou, porque você não diz, assim, você acha que eles voltaram no tempo e gravaram o Harrison Ford lá novinho. Diferente daquele do Will Smith, né? Triste. Então, assim, muita coisa, às vezes a gente tem ideia, não dá para fazer, ou assim, dá num nível de Hollywood, mas a gente não tem conhecimento, não tem equipamento, né? E aí, às vezes o cliente chega com pedido, né? Que é aquilo que eu estava brincando no começo, mas é só fazer um negocinho ali. Você fala, não vai ficar bom, né? Tirando esse vídeo que você editou em 10 minutos, geralmente dá um trabalho para editar, né? Olha, eu desvalorizando a classe aí. Não, mas foi Eu tô uma zoando. coisa que você trabalhou de uma forma diferente, né? Sim, Mas geralmente sim. tem, às vezes você tem que pôr efeitos, Claro. tem que fazer, depende muito do tipo de produção, né? Tá, vou dar um exemplo de um vídeo que levou a duração final, vai. Esse vídeo que eu editei tem 45 segundos. Um outro vídeo que eu editei também que tinha 1 minuto, então 15 segundos, pô, 25% a mais aí. Você fala, então se é 25%, ele levou o quê? 12 minutos e Sim. meio? Né? Não. Eu levei, 3 horas só pra gente deixar todas as lacunas ali, ó, vazias, zeradas pra tá tudo bem encaixado. Por quê? A gente preza muito pelos conceitos da cinematografia. Por mais que seja um vídeo para ir pro tico-teco, né, pro TikTok, a gente ainda preza pela cinematografia, por quê? Ela causa uma sensação pra gente que tá assistindo de leveza. Se você vê um filme, vou falar um conceito técnico aí, mas vou dar umas membradas rapidinho. Tem uma coisa chamada FPS, né, frame rate, que é quantas fotos por segundo, quantos frames por segundo são exibidos. E no cinema, por exemplo, o filme é exibido em 24 FPS. Se você ver, Hobbit, que foi em 48, muita gente estranhou e não sabia nem o porquê, né? Uhum. E o porquê que aconteceu? Porque foi em 48 FPS. Ficou uma coisa muito rápida, muito lisa. E pra gente que é da área, a gente falou, putz, é isso aí que aconteceu. Então, assim, a gente pega essas técnicas, por exemplo, essa é uma ideia, ou a ideia de luzes, a ideia de continuidade, né? Que é de a pessoa virou pra esquerda, eu não vou filmar de lá, depois a pessoa vira filmando pra direita, sabe? Não encaixa. Então a gente grava em vários planos, várias sequências, para depois a gente compilar tudo e parecer que são várias câmeras, porque até no cinema mesmo. No cinema você pode ter a produção mais top. O cara vai provavelmente usar uma câmera só. Então, por que a gente, que trabalha justamente querendo otimizar tempo, vai usar, né, múltiplas câmeras, sendo que a base do cinema não é essa? Então a gente traz essa base, traz todo o conceito, aplicando aqui no outro suporte. Que aí você vai ter essas adaptações. Legal. Bom, e para finalizar, eu queria deixar claro para quem está ouvindo a gente que a produção audiovisual ela é muito versátil, né? Então, você pode fazer com diversos tamanhos de orçamento, com diversos tipos. Tem coisas que você vai fazer para otimizar, para deixar o orçamento mais barato, mas vai entregar um produto final bacana. Então, tem coisas que não. Eu quero um filme diferente, vai ter casting, vai ter maquiagem para esses atores, vai ter figurino. Isso vai encarecendo a produção. Então, dá para a gente fazer, né? Geralmente dá para a gente chegar aí no orçamento que o cliente tem, fazendo algumas mudanças no roteiro, né? Algumas mudanças até na forma de captar, na forma de editar. Vamos trabalhar mais a produção, a pré-produção para não ter tanta pós-produção. Tudo isso são coisas que a gente consegue encaixar, né? Sim. Não em R$100, tá, gente? A gente Não, consegue. se for um 127, assim, já ainda dá, né? Não, mas é muito legal isso, porque a gente tem basicamente 2 espectros, né? A galera que acha que isso é muito caro, então eu nem vou mandar uma mensagem porque Não é pra mim. não é pra mim, não é pro meu bico, não é pro meu bolso. E tem a outra galera que fala, putz, é só um videozinho. E essa galera que tá no meio, que tá saindo desses 2 polos, tá entendendo que tem como a gente produzir. Hoje é muito mais democrático. A produção tá muito mais democrática. Antigamente, pra você pegar um take aéreo, você tinha que pegar um helicóptero, uma câmera e filmar.
pagar 5 mil reais aí a hora de gasolina do helicóptero. E hoje você com um drone, que a pessoa sobe lá, faz não a mesma imagem, mas o mesmo intuito. Sim. E fica quase a mesma coisa quando o Instagram derruba a qualidade. Então, assim, hoje a produção ela tá muito mais democrática. Então, eu acredito que a pessoa ela tem que perguntar. Sim. Tem que ter a ideia, tem que partir dela e falar o seguinte: pô, mas eu quero fazer isso, mas será que ele vai... Nossa, ele vai cobrar uns 70 mil reais, entendeu? E às vezes não é 70. Às vezes é 128. Às vezes é 128 mil. E o legal desses vídeos curtos, né? Que você falou de democratizar, hoje o pessoal procura muito para produzir vídeos para internet, pro Reels, pro TikTok. Nossa, você falou e daí TikTok, eu não tem fiquei... jeito. Mas assim, dá pra gente fazer vários numa só produção, numa diária de produção. Então, Exato. isso também é otimização do orçamento de tempo. Vamos pegar um dia e vamos captar conteúdo pro mês inteiro. E aí depois só vai editando conforme vai chegando as datas de publicação. Então, são coisas que a gente, como agência, em parceria com a produtora, também consegue fazer, até pro cliente não ter, toda semana vem gente aqui gravar, né? A gente sabe que isso muda a rotina do cliente e atrapalha um pouco ele também, né? Tem cliente que ele fala o seguinte, ó, se eu parar de produzir por 2 horas, eu vou perder não sei quantos mil. Sim. E aí o valor que você tá desprendendo para ir lá várias vezes, também é um valor muito alto para ele. Não é muito mais fácil você otimizar, como você falou? Pô, tem criativo que a gente gravou uns criativos lá em São Paulo com a Tice Pinheiro. A gente gravou uns 25 criativos, 28 criativos. Num dia, sabe? E não deu nenhuma diária inteira, deu 6 horas. É otimização de tempo. E depende muito da pessoa também, né? Exato. Quando a gente está envolvendo atores, que é uma produção com atores, tem gente que tem mais facilidade, né? Já faz em menos tomadas, em menos takes, né? Eu já participei de produção aí, a gente faz algumas produções de madrugada, justamente para não parar o comércio do cliente, né? Sim. E às vezes a pessoa já tá cansada, não é nem que se a pessoa não é competente, não é nada disso, mas a pessoa já tá cansada, já virou o dia, já estava trabalhando, e aí tá ali, 4 horas da manhã e tem que falar uma palavra difícil, e nossa, quanta tomada para sair aquela palavra, e repete. Então, isso vai aumentando tempos, né? Se tivesse saído de primeira, teria diminuído 1 hora lá de produção. Então... E aí vai o nosso jogo de cintura, né? Então, assim, a pessoa que tá na condução do audiovisual, que tá dirigindo, ela tem que ser uma pessoa muito empática. Sim, com certeza. Porque se você não for a pessoa que tá do outro lado sendo gravada, ela vai ficar se sentindo insegura. Vai ficar, putz, mas, nossa, eu sou muito ruim mesmo, Aí né? que não Se sai sente mesmo impressionada. nunca, né? Não sai. Você tem que deixar a pessoa tranquila. Então, isso da gente chegar, bater um papo com a pessoa, sabe? Você tá tendo dificuldade, troca uma ideia, vê, quer tomar uma água, tá vendo? Ó, não é tão difícil. Aí depois que termina, você sempre fala, que você sempre mete aquela lá. Ó, nem doeu tanto. Verdade. Gente, então é isso. Fica o recado aí para vocês que estão ouvindo. Contratem a agência, a produtora, para fazer os vídeos de vocês. Vai sair só R$128. Depende de umas casas aí. Bom, temos o episódio, então toda segunda-feira novos episódios no Spotify, no YouTube. Ouça, assista, curta, compartilhe com os amigos e tudo mais. Obrigada.